Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz A ditadura militar brasileira foi um regime autoritário, militar e nacionalista que se instalou no governo do Brasil entre 1º de abril de 1964 até 15 de março de 1985. A implantação da ditadura começou com um golpe de Estado em 1964, quando as Forças Armadas do Brasil derrubaram o governo do presidente eleito democraticamente João Goulart. Eu resumo a ditadura como essa experiência tenebrosa. Ela não tem nada de risonho, né? Ela suspendeu as garantias da liberdade, né? Que o Ocidente inventou desde o século XVIII, né? Com a proclamação das primeiras leis dos direitos humanos, dos direitos políticos e sociais. Ela suspendeu em um regime, um comando militar e civil, repito, né? De políticos conservadores, passaram a ser eles próprios, digamos assim, a lei. Assim se passaram 20 e tantos anos, que é o que nós chamamos de regime militar civil, que nos infernizou tanto. Quais são os resquícios da ditadura hoje em dia? Os resquícios da ditadura hoje em dia digamos assim, se traduzem sobretudo numa expressão ainda de uma sociedade conservadora que ela não consegue desencalacrar. A ditadura passou, mas ela negociou dentro do sistema político um modelo que não desencalacra, que é uma democracia representativa, né, deformada, em que, por mais que se faça eleição, o povo não consegue se enxergar, por exemplo, nos poderes legislativos. Até que do ponto de vista de prefeitos, governadores, presidente da República, essas eleições majoritárias, aqui e acolá nós vemos o povo inclinado a produzir certas mudanças. Mas como no nosso modelo o parlamento ele é o elemento essencial, né? Qualquer tentativa de um governo, mesmo eleito pelo povo diretamente no voto majoritário, que queira produzir e encaminhar uma mudança mais profunda, né? O parlamento, com os seus defeitos historicamente reiterados, já chegou na ditadura desse jeito, passou no tempo dela e continuou, né? Quer dizer, qualquer iniciativa mais ousada de mudar o Brasil, eles bloqueiam. Esse é o drama, esse é o resquício da ditadura, mas não é só dela, é um resquício da sociedade brasileira antiga, oligárquica, né? Que a própria ditadura, em certo momento, disse que ia acabar. Todo mundo sabia que ia acabar. Saiu reforçado. E no Piauí, como foi a ditadura aqui no Piauí? A ditadura do Piauí não teve diferenças fundamentais com relação ao Brasil, porque ela se instala de maneira geral, né? Os impactos dela aqui, em certo sentido, relativamente, né? Digamos assim, foram menos sentidos no grande povo e tal, porque um Estado oligarquizado, né? Em que seus grupos políticos, por exemplo, né? Aderiram muito logo, muito cedo, né? A resistência não foi tão visível quanto em outras regiões do Brasil, porque o movimento social local, também não estava num nível, digamos assim, de mobilização tão grande, né, quanto estava nas regiões mais dinâmicas que tinha do operariado, né, do campesinato, como Pernambuco, do operariado como São Paulo, o entorno do Rio de Janeiro, algumas áreas de Minas Gerais. Então, nesses lugares em que tinham operários mobilizados, sindicatos muito mais propondo, né, saídas para o Brasil de maneira mais radical, isso o Piauí estava ainda configurando. Então, aqui, nesse sentido, e só nesse sentido, a ditadura, né, ela aparenta, né, os seus impactos são, digamos assim, são
são minoradas. Mas aqui também houve prisões, tortura, cassações de mandato, né? Aqui estudantes foram... Eu mesmo fui, em certo momento, como estudante aqui em Teresina, né, já em 1972, né, um dia eu cheguei na minha escola e a polícia disse: você não é mais estudante, né, não pode entrar mais nunca nessa escola. Né? E assim aconteceu. Quer dizer, fui depois me virar para conseguir estudar, a maior dificuldade do mundo, né? Mas porque tinha uma lei, um decreto chamado 477, que qualquer insurgência, qualquer estudante que fosse tido como subversivo, que foi o meu caso, né? Porque fizemos uma reunião na escola e a luz apagou e alguém gritou do escuro: é greve, sabe? No dia seguinte eu era o presidente do Grêmio e no dia seguinte, então, eu fui expulso da escola junto com alguns colegas, inclusive um deles que na época era jornalista, né, e repórter, o Gerson Gonçalves de Matos, meu companheiro nesse infortúnio de perseguição da ditadura e tal, né? Então, ela cruel sob todos os aspectos, né, indesejável. Fico assim muito preocupado, né, quando vejo esse discurso celebrativo de alguns, né, saudosos, né, sei que tem o direito de viver, né, não prego a morte deles, né, não prego que eles não devam ter o direito de dizer o que devem dizer, sabe, o que querem dizer, né, lutarei a vida inteira para que tenham o direito de dizer, mas fico preocupado, né? Não gosto, fico assim, afetado, né? Dou vontade de responder, mas aproveito essas oportunidades aqui para a gente ficar respondendo. Houve ditadura sim, é só estudar a história do Brasil, é só atentar. E essa ditadura, né? Eu não tenho a menor dúvida, que retardou, em grande parte, né, o desenvolvimento social, o processo civilizatório, né, dessa parte do mundo, né, que há 5 séculos se chama de Brasil. Não tenho a menor dúvida disso. Retardou sim, né? Porque reajustou o Brasil nas linhas maiores, né, do que o mantém desde a colonização, dependente de outras nações, dependente de um sistema político, econômico, né, de ideologias exteriores, né, que a ditadura quis e de fato, né, reforçou e ajustou o Brasil, digamos assim, nesse eixo. Vamos prestar atenção, convido aqui, de maneira muito sincera, aqui prestemos atenção nessa história de quem quer dizer que não houve ditadura, ou que alguns dizem que foi dita branda. Não, ela foi dita e foi dura, duríssima, né? Para além de todos os limites, né? Ninguém nunca queira viver, né? Tá? Nunca queira viver num sistema desses, tá? A liberdade que nós temos, ainda que incompletas, uma sociedade ainda que com dramas terríveis para resolver, mas nada que indique que devamos retroceder de onde nós estamos, do ponto de vista de todas as liberdades, né? Sobretudo a liberdade de opinião, a liberdade de imprimir, né? A liberdade de ir e vir, fundamental, aí a liberdade de profissão, daquelas pessoas de escolha e tudo mais. É só aperfeiçoar isso, é o que nós estamos precisando. Nunca de recaídas para o rumo de regimes, né, autoritários que impeçam, que retardem ainda mais, que realizamos esse desiderato de nação e de povo e de humanidade. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.